Fala galera do Jovem Cast, sejam muito bem-vindos a mais um episódio. No episódio de hoje eu estou aqui um pouquinho diferente, porque para quem já conhece, esse é o Lenço dos Desbravadores, estamos aí na Semana do Lenço, está chegando o Dia Mundial dos Desbravadores, então você que é jovem, que também participa desse ministério, comenta aí com a gente, compartilha, posta sua fotinha aí com o seu lenço nos lugares que você está, mostra que você é sim um desbravador de fé e que você compactua com este ministério também. No episódio de hoje, nós estaremos falando sobre algo muito interessante. Sobre as respostas que nós buscamos, sobre essa angústia, sobre às vezes as frustrações que essas respostas e as faltas delas nos causam. Mas eu não vou estar aqui falando sozinha, eu estou aqui com dois convidados incríveis, um rostinho aí para quem já acompanha, um rostinho aí que vocês já viram, para quem não acompanha, pesquisa aí para voltar e achar o episódio. Mas nós estamos aqui hoje com o Xandão, estamos aqui hoje também com o Gerson Marinho. Gente, Deus abençoe, Deus seja louvado pela vida de vocês. Muito obrigada por vocês aceitarem o convite, estarem aqui hoje com a gente. Sei que eu já adiantei aí o nome de vocês, mas podem se apresentar novamente pra galera, sintam-se à vontade, tá bom? Muito bem. Bem, eu sou o Gerson Marinho, né? Eu participo da Igreja do Portão. Eu tenho 2 ministérios lá, no Ancionato e também no Ministério dos Homens. E também estou com a turma jovem lá, jovens do MJP, né? A gente está desenvolvendo um trabalho lá junto à liderança e é muito bacana. Esse só um pedacinho de mim. Amém. Boa, eu sou Alexandre Galvão, meu apelido é Xandão, sou distrital do Bom Retiro, então sempre que possível eu tô visitando as nossas igrejas do distrito e cuidando ali da galerada, do que eles precisam, a gente tá ali à disposição. Amém. Bom, gente, mais uma vez, obrigada por vocês terem aceito esse convite. Hoje nós estaremos aí compartilhando um pouquinho mais das vivências e das histórias que vocês têm para nos contar também sobre essa espera, sobre incerteza, sobre respostas. Mas antes de tudo isso, faltou um convidado a ser apresentado. Ou melhor, um convidado a ser convidado. Então, gostaria de pedir, Xandão, ora pra gente, convida Deus para estar aqui presente neste momento. Com certeza. Grandioso Pai, eterno Deus, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus de bondade e de amor. Muito obrigado porque sua graça e o seu Santo Espírito nos encontram, Pai. Amém. Senhor, por favor, derrame o seu Santo Espírito sobre nós aqui nessa mesa e sobre as pessoas que nos escutam. Que o Senhor possa tocar o coração delas e principalmente para que o Senhor nos traga clareza de vida, Pai. Amém. Nos traga a sua iluminação, perdoe os nossos pecados, é o que pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Bom, gente, quando vocês abriram a lição, vocês viram um baita título da semana. Quando Deus desaparece. E quando vocês viram ali a tirinha para o pessoal que está em casa, está nos acompanhando aí pelo YouTube, a tirinha ela está aparecendo aqui embaixo, mas aqueles que nos acompanham pelo Spotify, a tirinha ela está dizendo o seguinte: nós na primeira imagem temos ali a pessoa cantando em um show, e na segunda imagem ela já está um pouquinho mais próxima, está ali com um cinturão bem grande. Com um bezerro. Com um bezerro. E algumas pessoas ali na plateia estão perguntando: lá no passado, o povo fez um bezerro de ouro para adorar. Que absurdo, né? Então, o outro responde: ainda bem que hoje somos evoluídos, né? E aí, fica aquele quesito, fica aquela ironia. Será que hoje nós estamos repetindo os mesmos erros do passado? Quando vocês abriram ali a lição de vocês, quando vocês viram o título, quando vocês viram a tirinha, o que vocês imaginaram que a lição ela estaria falando essa semana? Bom, eu, olhando assim de bate-pronto, fica evidente sobre a hipocrisia, né? Muito sobre, beleza, a sua fé até um certo ponto ela vai, mas e depois desse ponto? É um campo nebuloso ali, sabe? Sim. Essa questão de como que as coisas funcionam, não funcionam, como elas deveriam ser, mas principalmente, acho que o ponto principal para mim foi sobre como essa hipocrisia fica evidente e segundo, como que a gente esquece rápido, né? Como a gente pode cair nos mesmos erros da galera que a gente leu. Julga o coleguinha, mas quando é a gente fazendo, tá tudo bem. Né? Exatamente. Gerson, o que você imaginou que a lição estaria falando? Eu achei bem interessante porque a segunda tirinha ali, da terceira, ela evidencia muito esse pós-modernismo, né? Que, na verdade, é tudo modernismo, né? Não existe um pós. Mas eu fico pensando assim,
que tipo de bezerro hoje, já que estamos tão evoluídos, nós estamos adorando. Então, quando bati o olho, eu pensei exatamente nisso, né? Podemos até criticar o passado, que em vez de esperarem por Moisés, eles resolveram criar o seu próprio ídolo, o seu próprio Deus. Mas nós, muitas vezes, nessa evolução que nós passamos dia a dia, nós também estamos criando os deuses, nós estamos buscando influenciadores para tomadas de decisão. Então, tudo isso tem muito a ver com as nossas escolhas. As escolhas atuais estão perigosas, porque nós estamos formatando também um modelo de adoração. Vocês têm alguma história, quando a gente fala ali, sobre quando Deus desaparece? Tem alguma história, alguma vivência de vocês, que vocês passaram por um momento onde Deus desapareceu, ou vocês imaginaram que Ele desapareceu? Eu penso, Julinha, que nós sempre julgamos que Deus desaparece, não que nós desaparecemos. Então, na verdade, Deus nunca desaparece. É nós quem damos o pé. Eu tive uma experiência muito interessante quando meu segundo filho nasceu. Ele pegou uma espécie de uma alergia. Eu estava numa cidade bastante com poucos recursos médicos. E nós não sabíamos, né? E que ele tinha aquele tipo de alergia a um medicamento. E o médico da região disse o seguinte: dá esse remédio que ele já vai sarar na hora. E nós demos. A minha sogra estava visitando a gente numa outra cidade, no outro estado. E quando a gente chegou, ele só piorou. Nossa. E a minha sogra estava para ir visitar a gente várias semanas antes, mas ela resolveu ir naquela semana. E por ela ser da área de saúde, foi o que Deus enviou para nós, porque quando a gente chegou com um nenenzinho de 6 meses, ela percebeu que ele estava se asfixiando devido ao processo da alergia que ele tinha recebido por aquele remédio, amoxicilina. E aí ela falou: levem já para um outro hospital que ele vai morrer. E nós pegamos o nenê e rodamos 50 quilômetros na cidade mais próxima, que tinha um pouco mais de recurso. E quando chegou, ele já foi medicado, já foi para o soro e tal. E em fração assim de 1 hora, mais ou menos, baixou todo aquele vermelhão que ele estava tendo, aquela alergia. E ele estava realmente em processo de sufocamento. E hoje a gente olha para trás e diz: que bom que Deus mandou aquela senhora na semana certa, no momento certo, porque nós não sabíamos exatamente que iria acontecer. Daí você me pergunta: o que tem a ver com Deus desaparece? Na hora a gente fica tão nervoso que a gente diz: Senhor, cadê o Senhor para nos ajudar? E Ele manda anjos a estar acampados ao redor daqueles que o temem e o buscam. Então o nosso anjo foi a minha sogra, né? Tem gente que não gosta de sogra, eu gosto de sogra, né? Ela salvou a vida do meu segundo filho. E eu agradeço a Deus por isso. Ele não desapareceu. Ele tinha uma saída para aquele problema. Amém. Boa. Do meu lado, faz tempo, eu... bem naquela fase meio complicada, né? Quando você oficialmente vira um jovem, você saiu ali do ensino médio, vai começar a faculdade, mas às vezes você não tá muito certo da vaga que você quer, do trabalho que você quer, da faculdade. Foi um período ali onde eu tava saindo do ensino médio, tinha acabado de me batizar, então eu era o único, e ainda sou o único adventista da família. Eu tinha me batizado, tava fazendo tudo certo, tava estudando para os vestibulares, tinha passado pros cursos que eu queria. Mas aquela angústia, aquela incerteza de, pô, será que é isso mesmo que Deus quer de mim? Será que é isso que eu vou fazer pelo resto da minha vida? No meio de toda essa situação, minha mãe estava com alguns problemas de saúde, então eu estava com uma angústia tremenda, assim. Foi um período bem de férias do final do ano, eu fui para casa de um amigo meu, lá em Balneário Camboriú, e aí, em uma dessas noites, ele morava bem perto da praia, então uma dessas noites eu saí para passear pela praia, porque só quem já teve essa angústia, né, esse anseio de uma resposta, eu não conseguia ficar parado. Eu tinha tentado de tudo. Eu tinha tentado jogar, tinha tentado ver filme, tudo que dava. Eu falei: eu preciso caminhar. E na praia, Deus me encontrou. Na praia, Deus me respondeu. E eu fiquei
um mês com essa angústia, com esse sentimento que, claro, se aflorou ali num momento mais específico. Mas na praia foi onde Deus ele mandou uma pessoa pra falar comigo, falar assim, olha, é assim, é assado, Deus vai fazer assim, Deus vai fazer assado. Então, semelhante, né? Ele não desapareceu, ele não sumiu, mas eu talvez estava com os ouvidos fechados, ou eu estava cometendo justamente essa hipocrisia. Eu estava colocando a minha fé não no eterno, mas no que eu podia fazer, nas coisas que dependiam, eu achava dependiam de mim, né? Então, foi um momento ali onde eu senti que Deus ele me deu um chacoalhão, assim, ele falou assim, cara, aí, calma. Tudo que você ora para que você quer que aconteça, vai acontecer, tá tudo certo. E se você tomar uma decisão ruim, tomar uma decisão que talvez não seja o melhor, a gente vai tomar essa decisão junto. Eu vou te puxar de volta pro melhor. Então, pra mim foi algo que é um momento que eu levo com muito carinho, assim, onde Deus ele me mostrou que ele tá no controle, né? Ele tá no comando. Nós, jovens, temos o terrível costume de sermos muito imediatistas. Nós queremos uma resposta, nós pedimos uma resposta, mas nós já pedimos assim, Deus, se for pra ser que um passarinho azul pare na minha janela hoje. E muitas vezes não é assim que vai funcionar, as respostas elas não vão vir dessa forma. E aí a gente tenta agir por conta própria. E aí eu queria saber, agir por conta própria nesses momentos, revela uma impaciência, um coração maldoso ou algo do tipo? Eu penso, e muito por conta dessa situação que eu coloquei também, que a gente tem que entender o nosso limite dentro dos nossos planos e do plano de Deus, né? Então, se eu tô orando, primeiro, tem coisas que já tá escrito. Deus já respondeu, Deus já falou. Então, você não precisa ficar esperando que ele vá reafirmar uma coisa que ele já falou. Ai, Deus, eu tô orando entre um trabalho que eu vou ter que trabalhar no sábado, mas eu vou ganhar 3 vezes mais, e um que eu vou ficar na semana, mas vou ganhar o mesmo salário de agora. Cara, amigão, Deus já te respondeu. Já tá respondido já. Não adianta pedir passarinho azul, lilás, rosa. Não, já tá respondido. Então, acho que esse é o primeiro lugar que a gente tem que se colocar. Tem muita coisa que Deus já respondeu. O segundo dentro desses cenários, aonde nós sentimos essa aflição, aonde nós buscamos essas respostas, nós temos que entender que nós temos limitações. Fazer aquilo que está no nosso alcance, que corresponde ao esperado, né, faz parte. Então, tem uma prova, igual eu comentei do vestibular, tem alguma coisa que você quer estudar um pouco mais. Não adianta você esperar que só orar, sem você estudar, vai resolver o problema. Não. A oração ela é a resposta da junção da ação humana junto com a de Deus. Mas muito mais a de Deus, obviamente. Então, eu acho que é a gente entender a nossa situação. Se eu não estudei e eu pedir para orar, Deus pode responder. Mas se eu estudar e orar, as coisas são mais certeza de dar certo, né? Então, eu penso que essas situações elas se encontram nesse quadro e tem que ser avaliado. A gente tem que entender as nossas limitações. E aí, beleza, já fiz tudo que estava no meu alcance. Fiz as minhas orações. Aí vou e tomo uma ação a mais, que não estava no meu combinado com Deus sobre uma decisão. Aí você está sendo irresponsável. Aí você está pulando daquela parte que corresponde a você. Só dá o jovem sentindo puxão de orelha agora em casa, né? Eu achei muito interessante, Xandão, esse teu depoimento e corajoso, né? Sim. Porque eu penso assim, Julinha, quando a gente, como jovem, né? Eu sou um jovem um pouco mais experiente, eu não vejo muito essa questão de rebeldia. Às vezes parece que a gente se rebela, assim, contra Deus, contra os amigos, contra a igreja, mas eu vejo mais a questão da impaciência. Um dia eu escutei uma frase muito interessante que ela dizia assim, o que compete ao homem, Deus jamais fará. Ou seja, se ele fosse dar todas as coisas para a gente sem a gente pedir, ele não seria justo. Sim. Você concorda? Porque veja só, poxa, ele nem te serve, ele nem te louva, ele nem te adora, e o Senhor está dando presentes aí, qualquer um vai querer ser teu seguidor. Muitas vezes nós somos impacientes com a vida. Nós não temos nenhuma idade de maturidade para tomar uma decisão e queremos tomar. Não, porque Deus vai me ajudar. Ele vai te ajudar, mas o tempo dele é diferente do teu. E por ser diferente do teu, você tem que ter essa paciência em Deus. Porque Deus fará todas as coisas para aqueles que o buscam, desde que a gente busque-o em primeiro lugar. Mas a resposta de Deus, ela continua sendo sim, não e espere um pouco. Não vai ser só sim, nem muito menos só não.
Agora, o espere um pouco de Deus é o tempo exato entre o momento daquilo que você busca, se realmente se desenvolver, eu diria assim, estar mais preparado para aquilo, para a resposta ser a ideal. Então, eu penso que os jovens deveriam ter essa paciência em esperar no Senhor, mas não parado, com os braços cruzados, assobiando, quando Deus quiser vai dar certo. Não, agir, buscar, mas sempre entregando seus cuidados de Deus. Olha só, quantos aprendizados a gente não pode ter, né? Justamente nessa espera também, mas quando temos a resposta. Eu achei muito interessante o que o Xandão falou sobre nós já termos uma resposta muitas vezes. Olha. Quantas vezes a gente passa anos esperando por um retorno, sendo que ele já estava aqui. Sim. Mas a gente ficou sentado só esperando. A gente não buscou. A gente não foi além. O que a gente pode aprender com os israelitas sobre manter a fé ativa durante essas tempestades que nós passamos? Julinho, eu digo que eles tiveram muitas evidências, porque a experiência ela formata o caráter também. As evidências que eles tiveram de centenas de anos do cativeiro, como escravos no Egito, eles tiveram muito problema, eles não tinham identidade, eles perderam a identidade. Quando Deus levanta Moisés e Arão, né, para tirá-los do Egito e dar a eles uma nova oportunidade de vida, Deus não queria só tirá-los de uma situação, mas voltar a ter a identidade de povo escolhido de Deus, um povo próspero, um povo numeroso. E quando eles veem todos os milagres que Deus protegeu, né, das pragas, depois o mar se abrindo, né, nuvem de dia, enfim, eles tiveram evidências. Então, na minha concepção, eu vejo assim que a gente consegue confiar mais ainda em Deus quando nós lembramos. Tem uma frase que diz assim: conta as bênçãos. Aí toda manhã quando eu acordo, uma frase que já é para mim, alguns chamam de clichê, mas eu digo que é frase entre eu e o meu amigo, é: obrigado pela vida. Porque enquanto eu estou acordando, muitos não acordaram. Sim. Então a tônica é da evidência, o que Deus faz por mim. O meu andar, o meu falar, a amizade que nós temos, o emprego que eu tenho, são milagres diários que eu vivencio. Então acho que, comparado agora aos israelitas, se eles pudessem ter uma visão mais positiva, porque no início, a primeira geração principalmente teve muita dificuldade de ter essa visão positiva, tudo era reclamação, tudo era de sabor, né? Vão morrer de fome, vão morrer de sede. Se eles tivessem tido uma visão mais das evidências, que a gente chama também de milagres, eles teriam realmente muito mais certeza de quem os havia guardado e protegido em todo momento. Com toda certeza. Um ponto que para mim ficou muito claro, principalmente na lição de domingo, é o quanto que o povo, e aí acho que é uma das lições principais que eu tirei dessa lição, é que o quanto que o povo terceirizava a fé deles. Eu até anotei aqui, sem Moisés, sem fé. E trazendo uma analogia pra gente hoje, né, principalmente pro jovem que tem um líder, que tem um distrital, que tem um pastor, tem muito jovem, tem muita gente, até mesmo na igreja, que trocou o pastor, acabou a fé da pessoa. Trocou o líder jovem, trocou o distrital, trocou o líder, acabou. Mas não é pra ser assim. O povo perecia porque eles primeiro, não olhavam as evidências, como foi muito bem colocado, mas eles não pesquisavam, eles não iam atrás de Deus de maneira verdadeira. Eles esperavam Moisés falar o que tinha que ser falado, ao invés de olhar para as coisas que estavam acontecendo e ver, realmente, esse Deus, ele é bondoso. Ele não me deixa morrer de fome, ele não me deixa morrer de frio. Tem até alguns relatos da Ellen White que fala que até o final do maná tinha gente guardando sexta e sábado. Guardando 2 vezes a porção enfim, né? Fazendo errado ali, achando que não ia cair do sábado. É um negócio absurdo. E Xandão, nem as roupas deles envelheciam e nem as sandálias estragavam. Isso é proteção divina. Né? Então, em todos os aspectos, esse nosso Deus, ele é completo. Ele não é aquela coisa meia boca, parcial. Eu te ajudo aqui, mas até aqui eu vou, depois eu não consigo mais. Não, ele é um Deus completo. Sim. E é essa evidência que a gente tem que ter. Confia,
Ele vai te suprir. Tem um ponto, né, pra gente fechar essa parte. Eu gosto muito da oração do Pai Nosso. Eu acho que a oração do Pai Nosso dá pra fazer umas 2, 3, 4 semanas de oração só sobre a oração do Pai Nosso. Muito completo. E tem uma parte que é sobre o pão, né? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Tem alguns comentários que até puxam um pouco de Lutero, falando alguns comentários sobre essa parte da oração, e Lutero compara esse pão que é tudo que é necessário. Tudo que é necessário, Deus nos dá. Se talvez Deus não nos deu ainda, se talvez Deus não nos respondeu com uma oração de algo que nós queremos muito, talvez seja porque não seja necessário ainda. E isso é uma coisa que mexe muito no nosso ego, porque se eu quero, eu tenho que ter. Eu quero, eu posso, eu vou lá e compro, eu vou lá e faço, eu vou lá e peço no aplicativo, chega em 2, 3 minutos. Mas eu acho que muitas das coisas que nós queremos hoje, elas não passam por esse filtro. Talvez a gente não recebeu porque a gente não tá na hora ainda e a gente não precisa disso. E talvez a gente esteja querendo essas coisas pelo motivo errado. A gente tá querendo isso para ser bênção para outras pessoas? A gente tá querendo isso para abençoar as outras pessoas ou eu quero só por bem próprio? Nossa. Se tudo aquilo que cai na minha mão não vira bênção para outra pessoa, é maldição. É maldição porque é algo a mais que Deus tem na minha vida que eu não posso tirar. Igual, enfim, né? Tem várias analogias que a gente pode fazer, mas em questão de Abraão, até mesmo nessa situação, né? Abraão duvidou e tentou tomar as decisões, as rédeas, fez errado. Depois ele teve um filho que foi algo que Deus deu e algo que Deus talvez não pudesse tirar de Abraão. Foi uma aprovação para ele. Então tem muitas coisas que se não vieram é porque a gente não precisa. E talvez a gente esteja querendo coisas que a gente não vai conseguir ajudar os outros com. Julinha, deixa eu só pegar mais um gancho que o Xandão falou. Fica me vontade. provocando, né? Essa questão do Pai Nosso, dá para ver uma oração muito coletiva. Não é uma oração individualizada. Não. E muitas vezes nós queremos algo para nós. A minha felicidade é o que basta. Desculpe, cada um por si, Deus por todos. Deus não age assim. Então o Jamais. pão é nosso. O Deus perdão é nosso, né? Então, quando a gente se propõe a pensar como família, pensar mais no próximo, ajudar mais os outros, isso volta para a gente de uma maneira incrível. Porque daí você percebe que quando você fez sem esperar algo em troca, volta uma coisa para você dizendo, Deus, mas olha, eu não esperava que, né, o resultado disso, e eu fui lá só para ajudar alguém, e olha a bênção que eu estou recebendo. Na verdade, quem é mais abençoado é a gente que faz, né? Então, achei muito legal essa tua percepção da oração, modelo, né? Ela realmente é muito inspiradora e daria muito sermão, muito Com bom, certeza. né? Muita reflexão. Já anota, Gerson, já anota que vai virar sermão. Já vou fazer um inédito aí. Gente, de forma que a gente pode evitar cair no desespero nesses momentos de incerteza? Porque pra gente estar aqui hoje sentadinhos é muito confortável estar falando sobre isso. Mas e pra quem tá em casa, às vezes passando por um momento de desespero, de incerteza, de espera por essas respostas? Como que a gente pode evitar isso? Tem um texto de Ellen White, para mim ele é muito forte. Eu não vou lembrar exatamente todas as palavras, tá? Então, por favor, se eu falar alguma coisa errada, me corrijam de herege Já aí no chat. tá errado, tudo já. certo. Se eu errei, fui tentando acertar. Mas a frase da Ellen White diz assim, né? O único erro que nós podemos cometer, nós só vamos falhar se nós esquecermos quem nos sustentou até aqui. Então, enquanto a gente ainda tiver confiança e entendimento de quem nos sustentou, quem nos guiou, guia e guiará até o final, nós não vamos falhar. Então, além do quesito cognitivo, né? Então, beleza, é uma certeza, é uma confiança, a gente tem que ter experiência com esse Deus. Então, tenho certeza que depois desse caso com o seu filho, você confia muito mais que Cristo vai prover antes mesmo de ter a dor do que qualquer outra coisa. Exato. Então, muitas das vezes, essas pequenas experiências nos preparam para uma aprovação maior, ou talvez não necessariamente uma aprovação, mas algo que o inimigo colocou no nosso caminho que não era previsto. Então, se hoje eu não oro, se hoje eu não procuro a Deus, se hoje eu não me aproximo dele, quando as coisas apertarem, vai ser muito mais difícil para eu conseguir escutar a voz dele falando para mim. Se eu não tenho um contato direto com ele, no difícil vai ser muito pior. Então eu penso que é uma construção. Do mesmo jeito que Davi não sentou direto no trono, os problemas não vêm, eles vêm aos poucos. Primeiro ele matou um leão, primeiro ele aprendeu a pastorear, depois ele matou o leão, depois ele matou o urso, depois ele foi fazendo tudo que tinha que fazer até vir as maiores provações. Então eu penso que
muito desse contato que a gente abre mão do dia a dia, muito das coisas que a gente tem a oportunidade de colocar Deus dentro da nossa escolha, são oportunidades para a gente se preparar para esse momento angustiante. Que ele vai vir. Não é um se for acontecer, é um quando. Ele vai vir, vai chegar um momento difícil que a gente vai ter que orar, se entregar verdadeiramente. E quando esse momento chegar, independente se você procurou ele antes ou não, ele vai estar ali para te escutar. Então acho que para mim é uma construção. Quando a gente passa por esses momentos, a gente tem que reconhecer e fazer uma autoanálise mesmo, uma autocrítica. Pô, Deus, tem alguma coisa em mim que eu tenho que mudar? Tem alguma coisa em mim que eu tenho que abrir mão? Tem alguma coisa em mim que tem que morrer para que eu possa renascer de novo? Então acho que são processos, né, de uma caminhada que tem que ser trilhada ali, pelo menos. Tem um ditado do passado, uma frase bem curta que dizia assim, saco vazio não para em pé. Sim. E essa expressão ela é tão significativa porque quando nós não temos relacionamento com Deus, quando nós não oramos, quando nós não temos uma aproximação com amigos, com clube de desbravadores, com coral, né, com amizades que nos levem até Cristo, nós somos como sacos vazios, não paramos em pé. Então, se eu te respondesse, eu diria assim, nesses tempos de angústia, o ideal é você estar próximo a Deus. Lá na universidade, eu entrei para um novo segmento já há 3 anos e eu estava desenvolvendo um trabalho diferente e de repente me colocaram nesse trabalho, né? Eu, inclusive, me candidatei a esse trabalho e em 15 dias eu decidi pedir a conta. Porque eu não vou conseguir. Era muita tecnologia que você manja, Xandão. Eu não manjo, né? Eu tenho a Abaco em casa ainda, né? E aí eu falei, eu acho que eu vou morrer, eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir. E meus amigos professores me ensinando a fazer o processo, eu não vou conseguir. Pensando sempre na minha limitação. Sim. Mas eu esquecia, nesses momentos de angústia, de desespero, que existia um Deus muito maior que eu, com os meus problemas, inclusive. E aí eu fiz um novo plano com Deus de relacionamento. Eu tinha um relacionamento com Deus diário, sim, mas não era algo planejado, era algo mais ou menos assim, se der um tempinho hoje eu vou estudar a lição. Hoje eu vou ler o Salmo 23 inteirinho. Era esporádico, um relacionamento mais próximo. E aí o que eu fiz? Peraí, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e depois todas as coisas vão ser acrescentadas. Senhor, vamos fazer um novo plano aqui nós dois? Eu quero começar meu dia exatamente a primeira coisa, fazendo o nosso encontro pessoal. E já fazem 3 anos que todas as manhãs, né, eu fiz uma conversão nesse sentido, e durante cerca de 20 minutos, 25 minutos, eu estudo a Bíblia, eu estudo a meditação, eu escuto uma música, eu oro e tal. Gente, vocês não vão acreditar. Em menos de uma semana, Deus pôs um monte de códigos na minha cabeça, um monte de bytes e um monte de coisa. E eu falei assim, nossa, eu achei que era tão complexo. E quando me perguntam, quem que te ensinou disso daí? Eu só ponho o dedinho para cima. E é claro, eu tive amigos que me ensinaram, né? Tive uma professora muito querida, que é uma grande amiga minha, e que me ensinou. Mas eu devo muito a Deus essa orientação. Que pedir a conta o quê, Pia? Você precisa desse trabalho, deixa eu te ensinar. Eu manjo de tecnologia. E ele manja mesmo, porque ele manja de toda a minha vida. Ele manja de tudo, né? E ele manja de tudo. E de repente eu comecei a entender. E esses dias atrás eu fui condecorado lá com top 3, né, de uma das áreas. E eu fiquei muito feliz, né, de estar... Não é mérito algum meu, mas é mérito de quem me criou, de quem me deu um dom, de quem acredita muito em mim, até mais do que eu. Então, se eu te respondo, eu diria isso. Confia nele, entrega nele, mas saco vazio, não para em pé. Tá aí 2 analogias que eu nunca pensei que eu ia ouvir. Primeiro, que o saco vazio não para em pé em relação à Bíblia. E segundo, é que Deus manja das coisas. Aí, ó. Bom, gente, essa lição, eu tava muito ansiosa pra chegar nela. Eu juro. Pra mim foi uma das lições que mais me prenderam e que eu mais aprendi com ela.
Não só essa lição dessa semana, mas essa lição do contexto dos Hebreus. Eu achei impecável, achei incrível. Aprendi muito. A gente tá chegando aí na reta final dela. Falta só uma lição para acabar. Mas eu acredito que não só eu aprendi, quanto vocês também. E quanto a galera que tá em casa também aprendeu. Então, que Deus seja louvado por cada aprendizagem. Porque quando vocês nasceram, ele já sabia que hoje vocês estariam aqui. Vocês estariam passando sobre esse conteúdo, contando aí vivências, essas experiências. Quando aconteceu as coisas com seu filho, ele já sabia, Deus já sabia que hoje você estaria aqui contando, porque talvez a pessoa que esteja lá em casa agora assistindo possa estar aprendendo muito com Amém. a sua vivência. Amém. Então, gente, Deus seja louvado pela vida de vocês, por vocês estarem aqui hoje, por cada vivência que vocês passaram, por cada luta que vocês também conseguiram passar ali pelo processo. Então, que Deus, ele não só faça presente na vida de vocês agora, mas também ao decorrer da semana, ao decorrer da vida de vocês, e que ele continue se mostrando presente também. Amém. Muito Amém. obrigada por vocês terem aceitado o convite. Para a gente finalizar, para que não fique só palavras ditas aqui, mas que se faça sentido também na galera que está em casa, gostaria de pedir para que o Gerson fizesse uma oração para a gente finalizar. Faça sim, vamos orar. Querido Pai do céu, muito obrigado, Senhor, por ser o nosso Deus. Obrigado porque o Senhor conduz todas as coisas da melhor maneira possível, principalmente quando achamos que as coisas não têm saída, o Senhor sempre traz uma saída ideal para nós. Amém, Pai. Que o estudo desta lição de hoje que nós tivemos possa abrir a nossa mente, mas também o nosso coração, para entendermos a grandiosidade da Tua presença, para saber que um dia o Senhor permitiu que Jesus viesse para morrer em nosso lugar, para nos dar a oportunidade de um dia estarmos no céu contigo, de nos dar a salvação através de Cristo Jesus. Amém, Pai. Obrigado porque nós passamos por cada situação, Senhor, mas quando sabemos que o Senhor está com a mão, segurando a nossa vida, nos abraçando, estando ao nosso lado, o Senhor nos conforta, o Senhor nos motiva e principalmente o Senhor nos dá a motivação necessária para que a gente continue percorrendo a estrada desta vida, mas nunca nos deixe, Senhor. Que os jovens que estão agora, Senhor, aqui sintonizados nesta lição, possam saber que o Senhor os ama de uma maneira incrível, fantástica, e que eles poderão sempre contar contigo. Que possamos, Senhor, não esquecer que devemos fazer a nossa parte também. Como jovens, vamos ter muitos desafios, muitos convites que o mundo poderá nos estender, mas que o maior convite seja a Tua palavra de amor, que o maior convite seja a lembrança de que Jesus se sacrificou por nós e que em breve voltará nos buscar. E que, Pai, ao terminarmos este delicioso momento aqui com os jovens, nós possamos fazer, Senhor, desses momentos de entrega o que realmente precisamos. Porque se nós nos entregarmos a Ti, nós seremos muito, muito felizes. Que essa felicidade que o mundo não conhece, possa conhecer através de Cristo Jesus. E que mesmo ante as dificuldades da vida, que a gente levante a nossa cabeça e lembre que a nossa redenção se aproxima. Abençoa-nos e protege-nos. Abençoa cada um que está assistindo este programa, este podcast, que possam ser abençoados, suas famílias, seus planos, a sua profissão, a faculdade, enfim, Senhor, tudo aquilo que idealizarem, que possam entregar em suas mãos para serem verdadeiramente felizes. São bênçãos, Pai, que nós te pedimos. Não há méritos nenhum em nós, mas nós queremos pedir em nome de Jesus, porque Jesus é o nosso grande intercessor, o nosso grande amigo. E eu tenho certeza, Senhor, que o Senhor ouvirá a oração do justo que te buscar, que clamar pelo teu nome.
Em nome de Jesus, portanto, oramos agradecidos. Amém, Senhor. Amém. Amém. Bom, se você que está em casa quer ter acesso a este conteúdo ou a conteúdos iguais, parecidos, temos 2 QR Codes na tela. Um deles vai te levar a várias opções de estudos, tanto como Apocalipse, Daniel, entre outros conteúdos a mais. Nós também temos o segundo QR Code, que ele vai estar te levando até a nossa amiga Esperança, que ela pode estar te instruindo, ou se você quiser também, algum instrutor indo aí até a sua casa para te aplicar esse conteúdo, para estar estudando contigo, podem acessar esse QR Code, os links também estarão na bio. Nós te esperamos na próxima terça-feira e um feliz Dia Mundial dos Desbravadores.